Boa noite, professor. Eu me chamo Arnaldo Silva Filho e estou aqui para realizar a apresentação da minha parte no estudo de caso, né? Fiquei com a parte de autoria e segurança da informação, né? No estudo de caso prático, que eu vou demonstrar aqui na apresentação. O conceito objetivo de uma auditoria, né? Desta auditoria. Auditoria de segurança de informação. O processo vai avaliar o processo sistemático, né? De avaliação, analisar as políticas e controle de procedimentos do órgão, né? O foco na proteção dos ativos de informação e apoiar a melhoria contínua e redução de riscos, né? Essa apresentação vai tratar esse estudo de caso da auditoria de segurança da informação e o objetivo vai ser identificar as vulnerabilidades e a conformidade com a norma 27001, né? Processos que não estão sendo cumpridos. Estudo de caso nesse cenário aqui, um órgão público de pequeno porte, médio porte, melhor. Vamos focar no setor administrativo dessa empresa, né? Os dados são sensíveis de clientes e contratos, né? Principalmente esse órgão que a gente está verificando dos matriculados nesse, né? Os servidores internos e o banco de dados central também. Não foi realizada a auditoria nos últimos 3 anos, né? Os problemas inicialmente identificados foram um incidente de acesso indevido, né? Houve uma falta de padronização nas senhas, né? E a ausência de testes de contingência. A auditoria vai avaliar esse órgão que vai avaliar se ele protege adequadamente esses dados, né? A verificação dos controles técnicos e físicos e administrativos, focado principalmente na junção desses pontos no administrativo, né? E vamos verificar também se ela adere às normas e boas práticas dessa regra geral, né? Sobre a política de segurança e informação da empresa, a avaliação realizada, existe uma política formal nessa empresa, mas não está alinhada 100% com a norma, né? Só parcialmente. E a política de senhas dela é fraca. Os achados da auditoria foram exatamente esses, né? Senhas simples e sem inspiração, não existe um prazo para essas senhas. Falta de conscientização dos colaboradores sobre a utilização dessas senhas, né? O auto, a, a situação particular de como eles devem comandar essas senhas ou compartilhar ou não. E essa política não é revisada periodicamente, né? Numa experiência particular, nesse tipo de avaliação como essa, é muito comum a volatilidade dos funcionários, né? Então, às vezes existem atividades externas a serem feitas, um período de afastamento, e existem substitutos escalados, uma política que foi verificada, mas os substitutos, eles, por vezes, existe uma associação direta, né? É muito difícil você associar o problema à utilização. Por vezes, nem por má fé, né? O colaborador não pode não ter utilizado a má fé para esse tipo de problema, esse tipo de situação que vai aparecer, mas sobre o controle de acessos, lógico, como eu estava citando, um pouco precipitado, mas como vou comentar aqui, foi analisado que os perfis de usuários dos privilégios de acesso às autenticações, né? O resultado foi uma violação do princípio do menor privilégio, né? Quando um usuário ele possui mais acesso do que ele devia, o usuário com acesso excessivo, né? E a ausência de autenticação de multifatores, né? Esses usuários têm mais permissões do que necessário e representam um alto risco, né? Especialmente em caso de credenciais comprometidas, né? Se ele não usar uma credencial própria, se ele é utilizador. Sobre o controle de acesso físico, né? Sala de servidores, câmeras de vigilância e controle de entrada seriam os itens avaliados. Mas o acesso físico não existe registro formal. Muitas vezes esses órgãos não têm esse costume de cadastrar a biometria ou cartão de acesso nos locais, então o monitoramento fica complicado. E muitas vezes o monitoramento por câmeras é parcial também, né? Às vezes por restrições ou por limitações orçamentárias. Esse acesso não controlado, áreas críticas, como o que pode comprometer, no caso, a infraestrutura da TI, né? O plano de contingência e continuidade. A avaliação do plano, né? Os backups existem, é uma política do órgão fazer esses backups, mas há poucos ou nenhum teste de recuperação e nenhum responsável realmente definido, né, para esses testes e esses backups. O risco identificado é realmente a disponibilidade prolongada dos serviços, o que acontece muito. Uma mera queda de energia pode vir a indisponibilizar esses servidores. E a perda de dados em caso de uma falha muito grave, né? Eles existem, mas são frágeis, riscos altos para dados de operação, e as recomendações são atualizar essa política de segurança, né? Aplicar o princípio do menor privilégio, né? Implementação de multiplicação multifator e criptografia, né? Formalizar e testar os planos de contingência e realizar as auditorias periódicas, né? E a segurança da informação em si é um processo contínuo e não pontual. Como esse órgão passou os últimos 3 anos sem auditoria, pode verificar que essas oportunidades de melhoria podem ter sido acessadas bem anteriormente.
Olá, meu nome é Eric dos Santos Soares, a minha matrícula é 555 e eu vou apresentar a parte de auditoria de aplicativos. Começando pela introdução. Por definição, a gente tem que a auditoria de aplicativos busca garantir que os sistemas operem de forma confiável, segura e principalmente eficiente. O foco principal está em mitigar riscos relacionados ao processamento incorreto de dados e garantir a integridade das operações de negócio. O objetivo dessa apresentação vai ser analisar como uma falha na lógica de processamento e nos controles de funcionamento conseguiu destruir uma empresa em questão de minutos. Mas antes da gente ir de fato para o nosso estudo de caso, a gente vai primeiro analisar três categorias de controle e avaliação. A auditoria divide o aplicativo em três domínios principais, sendo eles o desenvolvimento, que se refere às medidas incorporadas durante a criação e a atualização do software, o processamento de dados, que garante que a lógica de negócio vai seguir conforme esperado, e funcionamento, que abrange o monitoramento das operações, o desempenho e a conformidade do aplicativo. Indo para o nosso estudo de caso, a gente vai analisar a Knight Capital Group, que ela era uma das maiores operadoras de ações de Wall Street. O incidente ocorreu em 1º de agosto de 2012. Ao instalar o novo software, um erro na lógica fez com que a empresa comprasse e vendesse milhões de ações de forma descontrolada. E o resultado disso foi que em apenas 45 minutos, a empresa acumulou um prejuízo de 440 milhões de dólares, levando à falência e à posterior venda. E o fator crítico aqui não foi um ataque externo, mas sim um mau funcionamento do aplicativo devido a códigos obsoletos que foram reativados por um erro. E agora a gente vai analisar nosso estudo de caso baseado naqueles três domínios da auditoria de aplicativos, começando pela falha nos controles de desenvolvimento. O erro se deu porque o novo código foi instalado em 7 dos servidores de produção, em 7 dos 8 servidores de produção, sendo que o oitavo ele manteve o código obsoleto de 2003, que ele não foi removido. A falha no controle se deu porque não foram feitas práticas de implantação que minimizassem as vulnerabilidades operacionais antes da operação do novo software em si. E por consequência dessa falha, a- quando o oitavo servidor ele foi entrar em operação, ele funcionou baseado na lógica antiga, gerando assim milhares de ordens de compra de forma errada. Passando agora para a falha no processamento e na saída de dados, a gente tem que no processamento de dados houve um erro porque o sistema não seguiu a lógica de negócio esperada, processando ordens sem verificar limites de volume ou de preço. E a saída de dados foi uma ordem massiva de ordens de compra que foi feita sem nenhuma restrição automática. E a consequência desses fatores foi que o aplicativo comprou ações de uma forma repetidamente, sem que houvesse uma validação nos cálculos financeiros. Aí você imagina, né? Comprou ações a um preço muito alto e vendeu por barato. Assim a empresa conseguiu um prejuízo muito grande. E passando agora para falha nos controles de funcionamento, a gente tem que o aplicativo ele não tinha um mecanismo de monitoramento contínuo que gerasse um alerta automático. E muito embora ele tivesse um sistema de log, isso não serviu para muita coisa, pois mesmo que todas as operações fossem registradas, não havia uma resposta automática baseada nesses registros de operações. E a falta de um mecanismo de interrupção fez com que o aplicativo operasse de forma fraudulenta por quase uma hora. Por fim, a gente pode concluir que a confiabilidade de um aplicativo ela pode ser medida pela capacidade de manter a lógica de negócio sob condições de estresse, como foi nesse caso. E é muito importante a gente dar manutenção no nosso código, pois códigos obsoletos eles representam um risco muito grande às operações do nosso aplicativo, não se restringindo apenas à área da segurança. E uma solução, barra recomendação da auditoria de aplicativos, é que a gente implemente validações rigorosas durante a entrada e no processamento
no nosso aplicativo e utilizar sistemas de monitoramento que gerem interrupção automática em caso de anomalia. E estas são as referências do material que eu utilizei na minha apresentação. Olá, nesta apresentação vou abordar um estudo de caso sobre auditoria em bancos de dados, destacando sua importância para a segurança, rastreabilidade e conformidade com legislações, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, em ambientes que guardam ou lidam com informações sensíveis, dados sensíveis, como salários, prontuários médicos ou informações financeiras, não basta apenas armazenar os dados. É fundamental saber quem acessou, o que foi feito e quando e onde essa ação ocorreu. E é exatamente esse o papel da auditoria em bancos de dados. Bom, mas o que é auditoria? A auditoria pode ser definida como um sistema que registra todas as atividades realizadas sobre dados críticos, permitindo identificar ações indevidas ou maliciosas. E ela se baseia em três pilares principais, que é o primeiro, quem? Quem realizou a ação, identificando o usuário ou o sistema responsável. O segundo é o que? O que foi feito, como uma consulta, alteração ou exclusão de dados. E o terceiro é onde e quando, registrando o local de acesso e o horário exato daquela operação. Com esses três elementos chamados de tríade da auditoria. Passando para cá, a gente tem um exemplo de um log de um banco de dados Postgres. Nele é possível observar o horário exato daquela operação, o cliente, o usuário, o comando que realizou, que no caso foi um update de tabela, e a duração, o tempo de execução daquele comando. Com esse nível de detalhe, é possível rastrear alterações sensíveis, como mudanças em salários, dados salariais ou informações pessoais, garantindo transparência e responsabilidade. No entanto, existe um calcanhar de Aquiles. O grande desafio relacionado à auditoria é a eliminação de rastros. Bom, em muitos ataques que os invasores usam técnicas sofisticadas, eles conseguem acesso privilegiado ao sistema, desculpa. E após realizar ações maliciosas como roubo ou alterações de dados, eles apagam ou modificam os logs para dificultar a investigação. E bom, sem logs íntegros, a auditoria se torna praticamente impossível e o incidente pode passar impune ou despercebido, inclusive. Mas existe uma maneira, ou na verdade várias maneiras. Vou mostrar uma delas, que é a Forward Integrity. Essa técnica, ela utiliza chaves criptográficas, que mudam periodicamente para proteger os registros da auditoria. Mesmo que o invasor obtenha a chave atual, os logs antigos permanecem protegidos e não podem ser alterados. O invasor não vai conseguir alterar. Outras abordagens, outra abordagem importante é o uso de ferramentas nativas de auditoria, como o PG Audit no PostgreSQL, o Oracle Audit Vault ou soluções corporativas, como o IBM Guardium. Essas ferramentas, elas permitem um monitoramento contínuo, detecção de comportamentos anômalos e geração de alertas em tempo real. Também, além da segurança técnica, a auditoria também é essencial para as conformidades. Leis e normas como a LGPD, a SOX, a HIPAA exigem controle rigoroso sobre o acesso e dados sensíveis. E as trilhas de auditoria servem como evidência legal desse controle. Em resumo, a auditoria em bancos de dados
vai muito além de apenas guardar logs. Ela garante integridade, não refúgio e confiança nos sistemas. Olá, professor. No trabalho sobre auditoria, eu fiquei com a parte de auditoria de redes de computadores. Eu escolhi um estudo de caso, foi feito em 2021. Ele foi feito em um órgão público, com a Prefeitura Municipal, Prefeitura Palmeira das Missões, localizada no Rio Grande do Sul. Durante as reuniões com quem desenvolveu o projeto, o Departamento de Informática da Prefeitura, foram apresentadas algumas problemáticas. A primeira problemática em relação à disponibilidade e a questão da confidencialidade. Em relação à disponibilidade, foi abordado sobre a questão do congestionamento no tráfego da rede, do sistema, devido à questão de acessos externos e também acessos internos. E também em relação à confidencialidade, e como a prefeitura ela armazena informações que são acessadas externamente por pessoas de fora, apresentou-se a questão de proteger essas informações confidenciais de uma forma mais segura. E aí, a sugestão que os autores do projeto deram foi que deveria ser implementado LANs para fazer essa segmentação lógica de rede, visto que a prefeitura ela tem muitos departamentos e a questão dessa não segmentação entre os departamentos, para isolar cada departamento, afetava no tráfego dessas informações na rede. E a questão do acesso externo, principalmente pelos usuários que acessavam portais como portais da transparência e cidadão, que também armazenam suas informações nesse sistema da prefeitura, sugeriu-se a questão de utilizar um DMZ para isolar esses serviços internos que são acessados pelo meio externo, através da internet. Algumas ferramentas foram utilizadas para fazer tudo isso. Essas ferramentas já eram utilizadas pela prefeitura, só que os detentores do projeto, eles sugeriram algumas melhorias para conseguir fazer essa reestruturação dessa rede e melhorar o desempenho de tráfego e também da questão de segurança. A primeira delas foi os ABEX, para fazer esse monitoramento de tráfego, o SAG e o Squid para monitoramento da internet e análise dessa melhora ou piora, os firewalls para a questão de controle de perímetro, para o que entra ou sai da rede. O Packet Trace ele foi utilizado para fazer uma análise de simulações da implementação das LANs para cada departamento, e o SwitchDel já era uma ferramenta utilizada pela prefeitura e foi só configurada para a questão de fazer esse controle de acesso e passagem dessas informações na rede. E aí o que se obteve depois dessas melhoras foi justamente o que está sendo observado nessa imagem. Foi disponibilizado no estudo de caso isso. Aqui no DMZ, que o DMZ nada mais é que uma rede intermediária que conecta o meio externo ao meio interno, que são as informações acessadas pelo meio externo. A gente tem aqui dois servidores dentro do DMZ, um servidor somente ligado para a área da saúde, porque a gente sabe que a área da saúde ela trabalha com muitos dados sensíveis, muitos dados da população, então esse servidor está dentro do DMZ. Aí a gente tem o Sybase, que é o banco de dados, e as duas ferramentas de análise de tráfego e de internet. Aqui fora a gente tem outros dois servidores, que é para o carregamento de imagens e backup, e o DigiFred, que é para ser usados com as VLANs. A gente pode observar que aqui tem 25 VLANs, mas por questões de recursos financeiros, só foram implementadas 20 VLANs. Tanto que no final do projeto, do artigo, eles destacam isso, que algumas implementações acabaram não conseguindo ser feitas pela questão de recursos financeiros, e eles também sugeriram algumas outras mudanças que deveriam ser implementadas posteriormente pela prefeitura e pelo próprio departamento. Lembrando que foi um projeto feito em 2021, então, consequentemente, outras mudanças já devem ter sido feitas de 2021 para cá. Aí, agora, falando um pouquinho sobre esse projeto, sobre a lógica da auditoria, a primeira coisa que a gente observa a partir da auditoria, da lógica da auditoria, é a identificação das vulnerabilidades que foram feitas, pela questão da confiabilidade, pela questão da disponibilidade, porque como a gente está falando de um órgão público, em que informações elas são expostas, principalmente dos usuários, que também vão acessar as informações, que vão armazenar as informações do sistema da prefeitura, e por a própria prefeitura ela se utilizar de informações, de licitações, contratos, que são informações que devem estar de forma transparente também para os usuários, mas elas precisam ser tratadas de uma forma bastante cuidadosa. Então, a questão da segurança foi muito pautada, a questão dos tráfegos de rede também foi muito pautada, e também você tem que entender que, como é um órgão público, ele tem que trabalhar em conformidade com as leis. Então, com essa identificação de vulnerabilidades, foram empregados controles, que é a questão das ferramentas que foram utilizadas, os servidores, banco de dados, os logs, para fazer esses controles, e proteger o sistema. E a partir disso a gente tem os riscos que são mitigados, principalmente em relação aos ataques, e a questão do isolamento que também foi feito entre os departamentos. Isso tudo a gente aborda a partir da lógica de auditoria, tanto por ser um órgão público, essa questão da auditoria ela precisa ser muito forte e muito bem embasada, porque você precisa respeitar as informações dos seus usuários, você também precisa oferecer um sistema de qualidade.